Obrigada pela participação, pela presença de cada um. Mais uma vez, trazendo conteúdo riquíssimo para vocês. Então, vamos lá. O tema da nossa live é os reflexos da pandemia na criança e no adolescente. Vamos ver, né? Vamos entender quais são esses problemas para ajudar nossos filhos, não é, gente? E a nossa convidada é a doutora Alessandra Magro. Ela é pediatra, formada em medicina pela PUC São Paulo desde 2007, com especialização em UTI neonatal. Atua no pronto-socorro infantil do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, e no Hospital Novo Atibaia. Doutora Alessandra, seja muito bem-vinda, que prazer ter você aqui hoje conosco, muito obrigada. Oi, Ivan, boa noite, prazer é meu, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, a gente já estava há tempo marcando essa live, né, para você vir, e aí agora deu certo um dia na sua agenda, que bom, fico muito feliz de você estar aqui com a gente, viu? Vamos falar então, né, sobre os problemas que tem causado aí nas crianças, no adolescente com a pandemia. Então eu queria que você me falasse, assim, introduzisse no tema da nossa live, como tem sido esses reflexos na vida deles. É bem complicado, porque as pessoas começaram a falar muito, né, dos adultos, de home office, ficar em casa, que estava difícil fazer compra, que estava difícil sair, que é difícil não ter socialização. E tudo é difícil, mas todo mundo acabou esquecendo aí as crianças e os adolescentes, né? Eles foram ficando um pouco de lado e eles acabaram assumindo um papel de chatos, porque, é chato ter que fazer home office e ter criança, é chato o adolescente que fica em casa, tudo é chato. E a gente acabou deixando muito eles de lado, né? A gente estava acostumada com as crianças na escola o dia inteiro, sai da escola, pratica esportes, acabam tendo outras atividades e essa rotina acabou prejudicando muito os adolescentes. Eu até brinco que eles são aí as vítimas invisíveis da pandemia. Verdade, né? Quanta coisa sendo falado, sendo, assim, apresentado para os adultos, para os pais, mas realmente poucas informações, né, para as crianças, para os adolescentes. É muito difícil para um adolescente em transição, de sociabilização, né? E, de repente, esse mundo parou, acabou tudo, tô dentro de casa. Como é que fica essa vida social deles, né? E introduzindo esse assunto, por que o isolamento social pode ser prejudicial à saúde mental deles? As crianças acabaram tendo que se adequar a um mundo novo também, né? As aulas online, e isso daí aumentou bastante a discrepância, né? A gente já tinha uma discrepância muito grande social e piorou. A gente sabe que as escolas particulares correram um pouco mais atrás, não é o perfeito, nunca vai chegar perto da aula presencial, mas ficou muito além ali da aula da escola pública. Então isso também foi bastante prejudicial para as crianças que acabaram perdendo bastante tempo. Falo que a gente está mais de 500 dias aí sem aula. E para as crianças acabam ficando em casa, eles acabam ficando de lado, ninguém tem paciência, a gente vai deixando, as crianças fazem atividades, ficam no computador, daí depois a socialização deles também é online, então eles acabam ficando muito tempo na tela. Nós, pediatras, né, brigamos tanto pelo uso de tela, evitar tela, e eles agora acabaram tendo muito tempo na tela. E isso para eles é muito ruim, porque é o tempo todo, né? É aula online, amizades são online, os amigos eles só encontram online. Então, isso daí acabou prejudicando muito, e mesmo dentro de casa, né? Paciência, todo mundo mais irritado, acabou perdendo a rotina, então não tem mais horário para dormir, não tem horário para comer, não tem horário para acordar. Fica algumas aulas ficam gravadas, então se quer acordar mais tarde, acorda, acaba perdendo aquela rotina importante para a criança. Que bagunça que ficou, né? Vamos falar a verdade. A gente que tem criança e adolescente em casa, não é fácil. Não é fácil porque a rotina totalmente não é mais o que era antes, né? Por conta dessa sociabilização que acabou da vida deles, né? E a vida social deles é dentro da escola. É ali que eles vão aprendendo a lidar com os tipos de personalidades, né, Ali? Criança, eu acho que para todo mundo, né? Tudo que é o desconhecido gera muita ansiedade. E a pandemia foi um desconhecido. De repente, num dia chegaram, para tudo, fecha tudo, e ninguém se preparou para isso. Então, quando você não tem um preparo para aquilo, você acaba tendo muita ansiedade, né? E a ansiedade acaba transformando num monte de coisa, né? Para as crianças, o que a gente acabou vendo bastante foi alteração aí de apetites, comendo muito ou pararam de comer, alteração de sono, as crianças dormem muito, então acabam ficando o tempo todo por causa de jogos, de game, né, online, alterações de humor, as crianças acabam ficando mais irritadas por causa do sedentarismo, não tem onde gastar energia, tudo isso para as crianças acabou gerando, né, então ansiedade, depressão, obesidade,
Isso aumentou bastante. Os pais devem identificar o que eles devem fazer na hora que eles sentirem que o filho ou está muito deprimido ou está muito ansioso. O que o pai e a mãe devem fazer nesse momento no dia a dia? Eu acho que o principal foi o que você falou, né? É identificar. Primeiro a gente tem que identificar na gente, nós, os adultos, né? A gente tem que identificar se tem alguma coisa, alguma depressão, para depois a gente conseguir identificar também nas crianças e nos adolescentes. Então a primeira coisa é o fundamental, é identificar. Perceber que a criança está apática, uma criança que era super alegre, brincalhona, criança mais adequada, fica mais socializar, não quer família, às vezes uma outra que a criança se nega, acaba com identificar bastante isso. E até mesmo aquelas crianças que mais euforia, tudo que é o extremo, né? Eu acho que a gente tem que identificar isso e sentar e conversar. Acho que identificou, a gente tem que buscar tratamento. Então, a gente buscando ajuda, quanto mais cedo, o tratamento precoce ele é sempre melhor, né? Então, principalmente aí nas doenças de caráter mental. Então, identificar alguma coisa, sentar com a coisa que a gente fala de aumento de suicídio, aumento de um pouco de autolesões. Acho que é uma das coisas mais importantes aí que a gente tem visto nas crianças. Eles acabam usando objetos que tem em casa, né? Facas, gilete, e às vezes até mesmo numa ansiedade está assistindo televisão e está se cortando. E é uma coisa que acaba sendo até desapercebido para eles, não é? Nem sempre é uma coisa provocada com alguma intenção. Então, os sinais de alerta aí para as autolesões, sempre está calor, a criança está usando manga comprida, uma criança que está sempre coberta. Então, tentar, né, conversar com a criança, tentar observar ela sem aquele casaco, ver como que ela está, se não tem nenhum arranhão, alguma marquinha diferente. E sempre tentar conversar, né, porque eu acho que o suicídio, as pessoas falam que se a gente conversa sobre suicídio, alerta sobre isso, você dá ideia para as crianças, e não é verdade, muito pelo contrário, a gente tem que conversar, tem que alertar, para tentar buscar ajuda o quanto antes. As crianças estão entediadas, né, eles ficam nesse mundo virtual, e a hora que eles têm que criar alguma coisa, não têm amigos, estão sozinhos, esse tédio que eles inventaram aí, porque não tem o que fazer, acaba sendo muito ruim para eles e acabam pensando em um monte de coisa. É a falta de socialização, a falta de amigos, principalmente nos adolescentes, que eles estão naquela fase que eles não querem mais ficar com pai e mãe, né? Eles querem socializar, eles precisam disso, precisam buscar a sua identificação ali fora do ambiente familiar, precisam buscar a sua tribo, precisam criar a turma, e é a autoidentidade. Então, isso para eles agora foi cortado. Então, ter que chegar nessa faixa etária e ficar o dia inteiro dentro de casa com pai e mãe, para eles é muito ruim. Como que nós, pais, devemos abordar nossos filhos se a gente identificar qualquer um desses sinais? Primeiro de tudo, vai sempre conversar. A gente tem que tentar, eu falo que pai tem que ser amigo de filho, no limite, né, a gente tem autoridade, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber abordar, ter liberdade para chegar e conversar com a criança e oferecer para buscar ajuda. Abordagem, né? Nessas horas é ser mais amigo, né? Tá bem próximo, colocar um assunto em pauta para entender qual é a opinião dele, né? Isso é importante também. E quais dicas você deixaria aqui para os pais? De como eles agirem, o que eles devem fazer? Eu acho que enquanto a gente não vê um final, né? A gente não tem uma previsão, é uma coisa que é muito difícil da gente falar amanhã vai acabar, não tem uma data. Então, a princípio, eu acho que com os cuidados devidos aí, né, de isolamento, uso de máscara, álcool gel, a gente tem que começar a ter um pouco de encontra alguns amigos, mantém o distanciamento, mas eles precisam começar a encontrar os amigos. Não estou falando de aglomeração, não estou falando de festas, mas um ou outro amigo, com cuidado, começa a ser necessário para todos eles, né? Inclusive a volta às aulas. Eu acho que com cuidado, e os pais sempre falam que tem bastante medo de mandar a criança para a escola, porque não obedecem, não usam máscara, e eu falo que os outros, eles sempre obedecem. Então, na escola, a professora pede, eles colocam, eles passam o álcool na hora que tem que passar, trocam a máscara na hora que precisa, então eles acabam obedecendo muito mais as regras da escola do que as regras em casa. É uma nova estrutura, né, Ale, que vai ter que ser criada, é uma nova rotina também, porque os cuidados e a atenção vai ser redobrada, né, e eu creio que os educadores vão estar bem em cima disso, já sabendo, né, dessa festividade que as crianças vão acabar fazendo, porque vão se reencontrar, imagina, vai virar uma festa. É difícil. Escola, né? Então eu creio que os educadores vão ficar mais em cima, vão ficar atentos, justamente para não deixar
isso acontecesse. Ah, com certeza. Eu acho que as escolas que já tinham voltado em plano aí de ou dia sim, dia não, uma semana sim, uma não, eles já estavam com protocolos aí de prevenção e estava sendo bastante útil. E eu acho que é isso que eles têm que continuar seguindo para as crianças poderem voltar à rotina. Quer deixar alguma dica especial, falar algo que a gente não conversou aqui em live? Eu acho que primeiro, apesar do medo que todo mundo tem, algumas coisas não podem ser deixadas de lado, né? Então a vacinação caiu bastante, as pessoas precisam voltar a levar os filhos no centro de saúde, clínicas particulares, mas as vacinas precisam ser dadas. A gente precisa voltar com as consultas de rotina na pediatria, até para os adolescentes a gente acaba deixando de lado, porque acha que não precisa passar em consulta e acabam ficando, né, é o que a gente começou falando na live, que eles são esquecidos. Então, eles precisam também da consulta de rotina, às vezes ir para o pediatra, conversar com pessoa diferente. Eu atendo bastante adolescente, a gente vê que eles gostam de conversar, eles gostam de se abrir, eles precisam de outras orientações, além da orientação da mãe, que para eles naquele momento não é o que eles querem. Então, a gente precisa perder o medo dessas coisas e voltar a essa rotina. Isso daí precisa voltar sim, porque senão a gente vai só postergando e a saúde também está ficando de lado. É verdade. Ale, muito obrigada. Agradeço, Van. Pena essa internet que realmente hoje judiou. Tem problema. O mais importante a gente fez é entregar aquilo que a gente já estava programado a entregar, que é informação, né? Que é trazer aqui conteúdo útil para o público. Um beijo no seu coração. Deus abençoe essa semana. Van. Obrigada, viu? Obrigada eu.